Daí, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma série incrível na Escola de Lean. Nós vamos falar das boas práticas do processo de planejamento e controle da produção ligados à indústria da construção, utilizando os conceitos do Last Planner, do Lean Construction. Então vai ser uma série, uma playlist muito interessante. Nós vamos falar das práticas em 4 aulas. Na primeira aula, nós vamos falar das práticas relacionadas ao curto prazo, que estão listadas aqui as práticas, e agora no decorrer da aula eu vou falar sobre elas. Na aula 2, nós vamos falar sobre as práticas relacionadas ao médio prazo. Na aula 3, nós vamos falar das práticas relacionadas ao longo prazo. E na aula 4, então, nós vamos aí fechar a série falando das práticas relacionadas ao processo de PCP. Então, a primeira prática, boa prática, ligada ao planejamento e controle da produção no curto prazo, é a tomada de decisão participativa nas reuniões de curto prazo. Então, no esquema do Last Planner, lá olhando lá o Master Plan, o plano de fase, aqui você deve, aí você, à medida que vai removendo, aqui você pode, à medida que você vai removendo as restrições, será à medida que as restrições vão sendo realizadas no plano semanal. Então, o plano semanal ele tem uma função muito importante que é ter promessas confiáveis. E para que as promessas sejam confiáveis, é muito importante que os last planners, aquelas pessoas que estão lá tomando a decisão, liderando as suas equipes no Gemba, participem desse processo, deem as suas sugestões, até porque eles estão lá no Gemba, eles sabem muitas vezes, né, melhor do que os engenheiros, eles sabem o que pega, as dificuldades que eles têm, então é muito importante que eles sejam, participem dessas decisões e possam dar sugestões no processo de planejamento semanal e para que haja um comprometimento e as promessas sejam confiáveis. Isso vai fazer com que os líderes, os gerentes, os engenheiros, aqueles que normalmente, né, coordenam as obras, possam, entre aspas, perder poder e delegar e criar um processo participativo, ouvindo as pessoas que estão no chão de fábrica, estão no canteiro de obras e possam colocar essas pessoas também como artífices, participantes ativos do processo de planejamento. A prática número 2, aí, a próxima prática do processo de planejamento no curto prazo, de boas práticas, é a padronização das reuniões de curto prazo. A padronização ela implica coleta de informações para que a gente possa planejar de maneira adequada, a preparação dos planos. O plano tem que ser participativo, sim, mas não adianta você chegar na reunião sem um pré-plano elaborado, pensado, entender o que aconteceu na semana anterior e as necessidades que você tem lá do longo e do médio prazo, entender se as restrições foram removidas, para que você possa chegar com uma ideia e discutir essa ideia, alinhar e comprometer as pessoas para que ela possa acontecer. Depois você vai fazer a difusão das informações que acontece na reunião, que acontece quando vai lá para a sala de planejamento, para a sala OBEA, ou também algumas empresas usam, né, a torre de controle, colocando as exposições, os planos expostos na própria obra, pode ter o plano exposto, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e buscar as suas metas. E aí a ação, né, que é efetivamente o planejamento e a execução das tarefas. As reuniões elas precisam ter uma rotina sistemática de horário
e de representantes que vão participar de maneira efetiva. Você não perde o descrédito se um dia você faz na segunda, outro na terça, um dia numa semana não tem, um horário muda. As pessoas veem que o planejamento não é levado a sério, os próprios fornecedores, e cai o planejamento em descrédito. E é importante ter um substituto para eventos extremos, porque às vezes acontece um problema pessoal ou alguma atividade na própria empresa muito importante que você não vai poder estar naquela reunião excepcionalmente. Então tem que ter alguém que te substitua para a reunião sempre acontecer no mesmo horário, tá? No dia combinado, rotineiramente, sem exceção. Os engenheiros têm uma dificuldade, nós engenheiros, de manter rotinas, e tudo na obra acaba virando desculpa para não acontecer. Eu sempre gosto de usar o exemplo, né, que por mais que as pessoas mais importantes do mundo, ou seja na religião, ou seja na tecnologia, ou seja na parte financeira, te liguem para no horário da reunião ou te chamem para um compromisso no horário da reunião, você vai deixar recado e você vai participar da reunião, porque ela é o evento mais importante da obra para que as coisas aconteçam de maneira efetiva. O planejamento semanal, ele cria uma ideia de PDCA, porque à medida que você toda semana faz uma reunião, avalia os resultados, avalia os problemas e toma medidas corretivas, você gira o PDCA, melhorando, podendo melhorar efetivamente o desempenho do planejamento. A outra boa prática é a definição correta dos pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho precisa ter uma ação, um elemento e um local. Como assim, Alexandre? Uma ação, elemento, local? Vou explicar. Então, a gente precisa ter uma equipe definida, né? Então, lá no caso aqui, L, Miguel, João, equipe A, construtora A, B, C, empresa X. E encarregado, demais membros que são os responsáveis por aquela tarefa. O pacote de trabalho, né, ação, elemento e um local, então vai ser elevação da alvenaria, então é uma ação, né, e um elemento, alvenaria, e um local, da sala 1, quartos 1 e 2, banheiro 1 e 2 do terceiro pavimento. Então está bem claro a meta que essa equipe vai ter. Colocar percentual não é uma boa prática, porque o percentual, ele nem sempre fazer 50% de determinada tarefa significa 50% do esforço e realmente aquilo que precisa ser feito para dar sequenciamento à obra. Então, sempre ter um elemento e um local claro para que a meta possa ser mensurável. Né? Não são pacotes de trabalho, atividades improdutivas e algumas atividades auxiliares. Então, por exemplo, transportar a alvenaria, o tijolo para esse pacote. Não é um pacote de trabalho. Também não são pacotes de trabalho, atividades gerenciais. Isso está lá, isso é restrição. Por exemplo, esse pacote de trabalho ele está correto? Iniciar a alvenaria do terceiro pavimento? Qual é o problema que nós temos aqui? As perguntas é, todo pavimento, iniciar por onde eu vou começar? Então você deixa falha, você deixa gaps aí para que a tarefa muitas vezes acaba começando, mas ela não tem realmente uma meta mensurável. Iniciar uma alvenaria, à medida que você botou um tijolo, você já iniciou. Então a meta precisa ser clara e efetiva. Quando a gente fala no pacote de trabalho, sempre é importante pensar se o tamanho do pacote é compatível com a equipe que vai trabalhar, nunca forçar demais, né, para que o planejamento também não caia em desuso, nem de menos, tem que ser um pacote justo. Por isso que é importante aprender. Se você trabalha efetivamente num bom plano de curto prazo, você vai aprendendo
rapidamente qual é a capacidade da tua equipe à medida que você checa o que está acontecendo. Eu já vi, e já aconteceu comigo também, muitos engenheiros jovens que conseguiram aprender rapidamente as capacidades produtivas da equipe e aí tomar as devidas ações de ajuste para que as tarefas aconteçam. Então, isso é muito importante levar em conta o aprendizado, a disponibilidade. Então, se os recursos a serem programados estão disponíveis para a tarefa acontecer, e o sequenciamento. Se o sequenciamento está de acordo, né, com a lógica da obra, a fim de evitar interrupções para que a gente tenha fluxo contínuo. Aí você vai definir quantos dias a equipe terá para fazer os pacotes de trabalho e marca com X o dia ali que está programado. E também você pode usar aqui um artifício interessante que ao invés de colocar um X, coloca quantas pessoas vão trabalhar. Nesse caso aqui são 4 pessoas. Uma outra boa prática do planejamento ligado ao curto prazo, né, é a definição de ações corretivas a partir da causa dos não cumprimentos dos planos. Então, à medida que você vai medindo o PPC e você vai anotando as causas por não cumprimento, você pode tomar ações corretivas para que o seu planejamento e efetivamente a sua obra melhore. Então, não adianta medir e não tomar ação, você vai só perder dinheiro. Medir sem tomar ação não serve para nada. Eu já vi muitas empresas me apresentarem um quadrão assim gigante de indicadores e a pergunta é, tá, o que você faz com isso? E aí as pessoas ficam muitas vezes quietas, silenciosas, porque não fazem nada. E aí é só colocar dinheiro fora. E aí usar sempre a estratégia do Pareto, porque você não vai ter recursos para agir em todos os recursos, em todos os problemas ao mesmo tempo. Selecione aquilo que é mais impactante, né, da ideia do 80-20 e ataca os principais problemas e depois, à medida que vão sendo resolvidos, vai atacando os demais problemas. Aqui um exemplo de um projeto que eu participei, vocês veem que a gente analisou os problemas e aí a gente tinha baixa produtividade e foi efetivamente caindo as ocorrências, falta de material do empreiteiro também foi caindo as ocorrências e os problemas de interferência do cliente, porque era um hospital, a gente não conseguiu tomar uma ação efetiva, mas mostra que as ações, pelo menos nesses 2 principais problemas, trouxeram resultado efetivo. O Less Planner, né, ele tem um mecanismo de que as tarefas que forem para o planejamento de curto prazo sejam incluídas à medida que elas não têm restrições para serem realizadas. Então, essa é uma outra boa prática, a inclusão no plano de curto prazo de pacotes sem restrições. Então, lembrando que a lógica lá do Less Planner é você tem um cronograma de longo prazo que vai empurrar para o look ahead a um horizonte, 5, 6 semanas, ou conforme cada tipo de obra pode ter uma variação nesse horizonte. E se as restrições forem removidas, né, você passa a ter um plano efetivamente puxado para o curto prazo. E aí, o Less Planner, então, ele cria uma janela, né, de confiabilidade semanal, um buffer, pelo menos, semanal de recursos. Pode até ser maior à medida que você remove mais restrições lá do horizonte lá na frente. Aí você pode programar tarefas reservas, que eu vou falar delas também. E o Less Planner traz aí uma estabilidade na produção, reduzindo a variabilidade do processo. Então é muito importante que se trabalhe no médio prazo a remoção das restrições para que seja incluído no plano semanal pacotes que realmente tenham as restrições removidas. Às vezes as pessoas forçam a barra, dizem que vai chegar o material, vai acontecer, e aí acaba tendo problema, aquela tarefa não é cumprida e você vai colocando em descrédito
o planejamento. Outra questão importante, outra boa prática importante é programar tarefas suplentes ou reservas, alguns chamam de reserva, no plano de curto prazo, que é um exemplo que nós trabalhamos. Então você tinha tarefas, reservas a serem programadas na programação. Então a tarefa reserva, ela melhora situações em que você tem algum problema, chuva, alguma coisa que você não previu, alguma falta de um funcionário, você pode já ter um pré-plano programado para atingir essas tarefas reservas e não fica aquele negócio informal na obra. Aqui algumas referências que eu utilizei, né? Vocês podem olhar aí se vocês quiserem ler. O Bernardes, o professor Bernardes, quando fez a sua tese de doutorado, ele lançou essa ideia de boas práticas. Eu também trabalhei um artigo isso. Depois o professor Formoso com a Yamara Bulhões, eles fizeram uma nova proposição já em 2005. Eu trabalhei com esta agora no final com esta nova proposição que tem algumas alterações dessas primeiras ideias aqui que foram pensadas lá atrás. Então são boas práticas, boas dicas para que vocês possam ter um planejamento muito mais efetivo nas suas obras. Como eu falei, então, na próxima aula, que vai estar lá na nossa playlist, Boas Práticas do Processo de Planejamento, nós vamos falar das boas práticas do médio prazo. Tá bem, pessoal? A gente é a Escola de Lean. Curtam os nossos canais no YouTube, no Instagram e nos ajude aí a divulgar o Lean para além dos muros das fábricas. Valeu!